Começar a bater um papo. Hoje estamos recebendo a nossa amiga Jaqueline, ela que é coordenadora do Bolsa Família e do CAD Único. E a gente vai conversar um pouco também, tirar dúvidas sobre a questão do Bolsa Família, do CAD Único, algumas orientações acerca do auxílio emergencial, não é? Então a gente vai bater esse papo hoje e vocês são nossos convidados a participar, a interagir, a mandar suas perguntas, suas dúvidas. Esse é um momento importante. Como a gente já falou mais cedo, essa semana a gente reservou para ouvir e para participar também de um Dedo de Prosa com o pessoal da assistência social, os departamentos que fazem a Secretaria de Assistência Social do Itapissuma, né? E hoje a gente está recebendo aí Dona Jaqueline para um papo bem bacana, tá? Então seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. E antes de a gente começar esse um Dedo de Prosa, eu quero deixar esse espaço reservado para dar as boas-vindas aí aos nossos convidados. Tá certo. Eu agradeço a todos, agradeço pela oportunidade. Eu espero que eu consiga tirar a dúvida de todos. É um programa, né, um cadastro muito complexo e que, apesar do tempo, ainda existem muitas dúvidas. Tem muita gente ainda que questiona, que não sabe os seus direitos. Então, hoje eu espero conseguir tirar a dúvida de todos. Agradeço a todos que estão participando. Agradeço a você pela oportunidade. E eu espero que eu consiga tirar, né? Porque eu sei que são muitas dúvidas que irão surgir. Perfeito. É bem verdade mesmo. Mas vamos lá. A gente tem um espaço aqui, né? Um espaço que o aplicativo nos dá de 1 hora. E aí a gente tem esse espaço para conversar. Então você que está acompanhando a gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha, chama muita gente aí, alguém que você conhece, que tem dúvidas, que precisa de uma orientação. Então esse é um momento propício para você falar diretamente com a coordenadora desses programas aqui do município. Então, Jaqueline, geralmente eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, né? E a pergunta é, quem é Jaqueline? Então eu quero deixar esse espaço, né? Jaqueline Xavier. Quero deixar esse espaço para você se apresentar formalmente para as pessoas que estão nos assistindo e que depois irão nos assistir aqui no IGTV, como também no nosso canal no YouTube. Jaqueline, sou casada, tenho 2 filhas, tenho 2 netas, sou funcionária efetiva do município de Itapissuma há 27 anos. Meu cargo de origem é técnico em contabilidade. Trabalhei pouco tempo na Secretaria de Finanças. Já vai fazer 18 anos que eu estou na Secretaria de Ação Social. Me identifiquei e não saí mais. E todo esse período trabalhando no setor de cadastro único. Já trabalhei em outros municípios, tudo na mesma função, tudo no cadastro único. E faço o que gosto, é um desafio diário, porque tudo que se envolve dinheiro. Então, assim, mas me considero uma pessoa muito calma, muito tranquila, e consigo lidar com a situação. E deixa eu ver mais. Uma pessoa gosto muito de trabalhar com equipe. Eu acho que eu consigo liderar bem. E sou muito amiga, sou companheira. E acho que só. Gente, não sei se vocês perceberam aí. Deixa eu antes mandar um abraço aqui para Jussiane, ela vai estar com a gente também para a semana. Então, Ju, um cheiro, minha amiga. Saudade aí de você, do grande Gêmeos também. Vou chamar Gêmeos aqui para a gente bater um papo também. Então, não sei se vocês perceberam aí na apresentação da nossa amiga Jaque, ela tem 18 anos de experiência diretamente envolvido com Bolsa Família, com CAD Único. Então, gente, a gente vai conversar hoje com quem sabe, com quem entende do assunto. Tá? Não é nenhuma leiga, não. Então, o tema da nossa live, como a gente já publicou nos cartazes, hoje na realidade é para tirar dúvidas. Então, o tema de hoje é tirar dúvidas sobre Bolsa Família, CAD Único e o auxílio emergencial, né, que tem sido aí um calcanhar de Aquiles de muitos municípios, de muita gente, né? Tem sido bem complicado essa questão, mas a gente vai tentar aqui, né, através da nossa coordenadora, sanar algumas dúvidas. Então, para a gente começar, Jaque, o que é o cadastro único? Porque, assim,
Rapidinho. Porque muito se falou ontem, na live que tivemos aqui com a secretária de higiene, sobre cadastro único, principalmente naquela questão das cestas básicas, né? Então, que muito foi fomentada essa questão do cadastro único, do CAD único, não, porque o meu nome tá, o meu nome não tá, e eu não tive direito à cesta básica, e essas coisas. Então, o que é esse cadastro único, né? Para que a gente possa entender, assim, uma linguagem mais popular, do que a parte técnica que vem lá de cima. O cadastro único é do governo federal. Ele foi criado já há alguns anos e é onde o governo federal faz a filtragem de pessoas de extrema pobreza e pobre. Quem pode estar incluído nesse cadastro único? Uma família que tem uma renda per capita de até meio salário mínimo ou então uma renda familiar que some até 3 salários mínimos. Então, o que foi que aconteceu? Da cesta básica, a filtragem, que o município ele pode usar como base para tirar as informações do cadastro único, só foi beneficiada às pessoas de extrema pobreza e pobre. Como é isso? Pessoas com renda per capita, que são a renda por pessoa, de até entre 89 reais, de 0 a 178 reais. É considerado, com a per capita de até 89 é de extrema pobreza, com a per capita de até 178 é considerado pobre para o governo federal. Então, as cestas básicas só foram entregues a essas pessoas que tinham essa renda per capita. E toda a informação foram tiradas do cadastro único. No cadastro único... Então, essa questão, assim, quando você fala de R$ 89 por pessoa, tipo assim, uma família que tem 3 pessoas, se ela tiver a renda dessa família, 3 pessoas ou 4 pessoas, coincidir em cada uma ser R$ 89 por pessoa, então ela já é considerada de extrema pobreza, é isso? Extrema pobreza, sim. Extrema pobreza são pessoas que tenham renda por pessoa informada no cadastro único, que pode ser de 0 até R$ 89. Então, essas pessoas que têm essa renda per capita, que é renda por pessoa, até 89, são consideradas de extrema pobreza. Ah, entendi. Isso aí já vai no extremo. Por exemplo, uma família que recebe um salário mínimo, que hoje é mais ou menos R$ 1.045, e ela tem, vamos dizer que tenha 4 pessoas na família. Essa pessoa, essa família, no caso, é considerada pobre, né? Pode. Ela tem direito a estar no cadastro único, porque ela é considerada pobre. E um salário dividido por 4 fica 200 e pouco por pessoa. Ela vai ter direito ao NIS para outros programas sociais do governo federal, mas para o Bolsa Família não. Porque fica superior. Porque para cada programa do governo federal tem um critério. É feito tem gente que acha que se está no cadastro único, vai ter direito ao Bolsa Família. Não. Se você tem uma renda familiar e até 3 salários mínimos, você tem o direito de ter o NIS, que tem muita gente que quer o NIS para isenção de taxa de concurso público, mas não quer dizer que você vai ter direito ao Bolsa Família. Para cada programa do governo federal tem um critério. Você tem o direito. A gente quer falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso na frente, que eu tenho dúvida sobre essa questão desses valores da Bolsa Família. A gente vai focar um pouquinho agora nessa questão do cadastro único, porque já tem pergunta para a senhora, tá? Mas não vou perder o fio da meada nessa questão aí que você falou do Bolsa Família. A Flávia, ela disse o seguinte, o cadastro único todo mundo pode fazer ou tem um público específico? É isso que eu estou dizendo. Não é todo mundo que pode fazer, não. São pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos que pode fazer o cadastro único. Não é todo mundo. Passou disso? Não tem direito a fazer o cadastro único. Então, pronto. Então, Flavinha, espera aí que esteja sanado aí sua dúvida. Então, era justamente a pergunta que eu ia fazer agora. Quem tem direito a fazer o cadastro único, né? E aí você já deixou bem claro que são as pessoas ou o grupo familiar que não exceda a 3 salários mínimos. E outra coisa, porque a pessoa, tem muita gente que tem a imagem, o cadastro único, ele é feito por domicílio.
Então, o que é que acontece? Às vezes tem gente que mora numa residência que tem 5 pessoas e ela quer fazer o cadastro dela sozinha. Por passar a renda per capita, a renda familiar de 3 salários mínimos, então ela diz, então eu quero é o meu NIS, eu quero fazer o cadastro para mim, e não pode. O cadastro único é feito por domicílio, independente do grau de parentesco. Se ali mora um casal com um filho, tem o pai, tem um tio, tem outra pessoa que seja amigo, tem que entrar todos no mesmo cadastro. Não pode fazer cadastro por pessoa, é feito por domicílio, por família e independente do grau de parentesco. Se ali mora um casal, 2 filhos, um tio, tem que entrar no cadastro todo mundo. Porque tem gente que tem isso, que acha que pode fazer o cadastro sozinho. E não é. Sozinho se ele morar só. Mas é feito da família. De quem mora Muito naquele bom. domicílio. Perfeito, perfeito. Olha aí, gente, vamos aproveitar, vamos sugar ela hoje. Pode perguntar à vontade. A gente tem pergunta aqui sobre o auxílio, mas quando a gente está no bloco do auxílio, a gente passa para ela, tá, Silvânia? Eu acho que é Sil Oliveira. Ela está fazendo uma pergunta aqui sobre o auxílio emergencial, mas já a gente passa essa pergunta para a nossa convidada, certo? Então deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui. Quais os programas e benefícios que o Cadastro Único oferece? Eu que gostaria que você pudesse citar para a gente, pode citar com o máximo de detalhe que você puder. Pronto. Viu? O Cadastro Único, os mais procurados, Bolsa Família, Tarifa Social da Energia, BPC. Mas tem telefone popular, isenção de taxa de concurso público, tem carteira do idoso, tem programa de cisterna, tem o Brasil Carinhoso e entre outros. Tem vários programas. Mas os mais então, todos procurados esses programas são tirados com base... São tirados com base no Cadastro Único. Todas as informações para esses programas é do Cadastro Único. E aí, quem faz parte, quem tem esse cadastro, tem acesso, né, a esses benefícios, esses programas. Pode ter acesso também, né? Pode ter acesso. Para cada um tem um critério. A conta, o Baixa Renda, que é uma das coisas mais procuradas também, e que tem gente que não tem direito, mas insiste, o Baixa Renda da CELP, que diz, não, eu tenho NIS, eu posso colocar minha conta de energia no Baixa Renda. Não. Se a renda ultrapassar a per capita de meio salário mínimo, pode ultrapassar R$1, a CELP não concede. Aí volta, não é, eles dizem que é aqui, não é. A gente faz o cadastro, a gente imprime uma folha resumo, essa folha resumo, o beneficiário leva para a CELP com sua conta de energia e solicita o Baixa Renda. Então, a CELP só vai conceder o desconto, só vai entrar no Baixa Renda se a renda familiar dela não ultrapassar a per capita de meio salário mínimo, com exceção dos beneficiários do BPC. Porque quem é do BPC, ele pode estar no cadastro sozinho, então ele vai solicitar o Baixa Renda dele não pelo número do NIS, ele vai solicitar pelo número do benefício dele, pelo BPC. Então, se você olhar na conta, tem pessoas que vêm Baixa Renda, tarifa social com NIS, e tem uns que vêm tarifa social pelo BPC. Então, essas do BPC, se for uma idosa sozinha, ela pode solicitar o Baixa Renda, mesmo a per capita dela estando de um salário mínimo. Rapaz, que legal, gente. A informação é tudo. É tudo. Você, tendo a informação, você consegue chegar e conquistar muitas coisas. Então, desde já, eu já lhe agradeço, viu, Jaqueline, por estar aqui conosco, por ter atendido aí o nosso convite, tá? E agradeço a Ediene por mandar você e as suas companheiras que virão para estar trazendo esse esclarecimento para a gente. Tem uma pergunta aqui. Meus pais não têm renda fixa. Um tem 55 anos, o outro 60. Eles têm direito a fazer o cadastro do Bolsa Família? Tem. Se não tem renda nenhuma, tem sim. Pronto. Olha aí, dona Flávia. É só procurar a equipe aí do Bolsa Família, pedir mais orientações para resolver essa situação de vocês.
Então, deixa eu ver aqui, aproveitando que a gente já está falando um pouquinho do Bolsa Família, né, aproveitando esse gancho aqui, originalmente o Bolsa Família, o programa, foi criado como um programa para gerar renda complementar, né? O propósito dele inicialmente tinha sido esse. Então, qual a sua avaliação, né, como coordenadora do programa aqui no município, quanto à utilização do programa para minorar os efeitos da crise, né, ocasionada agora nessa pandemia? Como você avalia todo esse critério, a questão dessa renda que o Bolsa Família, ele querendo ou não, ajuda as pessoas? Como é que você avalia a utilização do programa nesse período de pandemia? Olha, eu acho que foi de grande ajuda. E mais assim, que os beneficiários do Bolsa Família, eles tiveram seu direito garantido de imediato para o auxílio emergencial. De princípio, todos iriam receber o auxílio emergencial. Então, assim, a primeira parcela foi paga para todos os beneficiários do Bolsa. Então, depois, a Corregedoria, que é a CGU, ela foi fazendo cruzamento de informações e foi tirando algumas pessoas que, de princípio, todos os beneficiários do Bolsa, eles teriam direito a receber. Então, assim, tinha família que recebia 130, tem outra família que recebe 200 e pouco, que é tudo referente à composição familiar. E teve família que recebeu 600, teve família que recebeu 1.200, teve família que recebeu 1.800. Então, assim, para os beneficiários do Bolsa, foi bom que eles não precisaram solicitar nada. Já foi de imediato. Suspendeu o Bolsa e entrou o auxílio emergencial. Então, assim, supriu muito. Foi de grande ajuda quem era beneficiário do Bolsa nesse momento da pandemia, porque de imediato já teve o seu auxílio emergencial garantido. Teve algumas exceções, que quando a gente for entrar no assunto do auxílio, que eu vou citar o porquê o governo federal, deixando bem claro, o governo federal, o MC, que é o Ministério da Cidadania, junto com a CGU, fez alguns cruzamentos de informações e saiu tirando o auxílio e devolvendo o Bolsa para os beneficiários. Muito bem. A Silvânia perguntou aqui por que tem pessoas que trabalham na prefeitura e na empresa privada e recebe o Bolsa Família. Explico agora. Existem algumas pessoas que não vão atualizar o cadastro. O cadastro ele tem uma validade de 2 anos. E tem pessoas que atualizou o cadastro. Um exemplo, atualizou agora este mês. No mês seguinte ela começou a trabalhar. Então, ela não vai informar, porque o cadastro é recente. Então, aquela pessoa continua trabalhando e recebendo o Bolsa. E o que é que acontece? Essa pessoa, toda a minha equipe, ela é orientada a passar para os beneficiários quando faz a atualização. Esse cadastro tem validade por 2 anos. Mas se houver alguma mudança, endereço, escolaridade das crianças e renda, a senhora volte antes para informar. Aí o que acontece? Tem gente que começa a trabalhar, o governo federal faz a averiguação anual. Então, assim, aí a pessoa continua recebendo por algum período os 2. Mas aí o que acontece? Quando cai na averiguação, aí vem e perde o benefício do Bolsa. E que, no entanto, a gente tem um desligamento voluntário, que toda a equipe também passa. Quando se sabe que está trabalhando, orienta. A senhora deseja fazer, porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. O cadastro único, ele é autodeclaratório. Então, assim, a gente orienta. A senhora deseja fazer um desligamento voluntário, e isso é o governo federal criou. Se você se autodeclara que hoje você não precisa mais receber o Bolsa, o governo lhe deixa cobertada por 36 meses. Então, você fica por 3 anos. Se naquele período você perdeu o emprego, o seu retorno é de imediato. Vai lá, tira a renda e no mês seguinte você já volta a receber o Bolsa. Mas tem gente que prefere cair na averiguação ou então até informa, eu estou trabalhando. Como o cálculo é feito por mês, se eu só tenho 1 mês de trabalho e ele é dividido por 12, então eu ainda fico no perfil.
Então, existe uma regra de permanência no programa. Então, você fica recebendo, mas quando completar os 12 meses, que a sua per capita for aumentando, aí cai na averiguação do governo federal, que é onde diz a prefeitura cortou, ou foi a equipe que cortou, não. A gente só recebe as listas prontas do governo federal. Aí é isso que acontece. Empresa privada, prefeitura, você começa a trabalhar, mas você não quer informar, você quer ficar recebendo os dois. Aí espera cair na averiguação. Aí quando perde o Bolsa, e se você perder seu emprego, você vai para uma lista de espera como um novato. Aguardar ter vaga para voltar a receber. Aí é o que acontece, aí muita gente diz, hoje eu estou desempregada, já atualizei meu cadastro há 1 mês, 2 meses e não voltei, porque o retorno não é de imediato. O município, todo município ele tem uma cota, pelo censo do IBGE. Quando ele faz, aí ele diz, o município tem X pessoas consideradas de extrema pobreza e pobre. Então, dali ele bota um percentual que vai ser o que vai ser liberado de benefício. Aí, se ali tiver já preenchido, vai esperar alguém sair, alguém perder para ser preenchida aquela vaga. Não é ilimitado. Ah, tá. Olha aí. Então, gente, a informação, como eu falei, é a base de tudo. Você, bem informado, você consegue esclarecer muita coisa. Então, a doutora aí falou, a coordenadora falou aí, se você recebe Bolsa Família, mas está trabalhando, é melhor ir lá onde seria o local? Seria na casa do Bolsa, né, Jaqueline? Mas como não está ativado ainda, né? Aí é no CRAS ainda. Está junto no CRAS. A gente funciona ainda dentro do CRAS, mas em breve é na casa do Bolsa. Pronto. Então, é fazer aí, como a doutora Jaqueline falou aí, vai lá, informa que está trabalhando, porque você fazendo isso, você fica respaldado que uma vez que sair do trabalho, você de imediato já tem um benefício aí por mais 3 anos. Olha só, diferente de que quando houver cruzamento de dados, você ir para o final da fila e aí vai culpar todo mundo. Ah, porque foi a equipe, foi o prefeito, foi a secretária, foi todo mundo, mas na realidade não é, né? Ô, Cacá, não é, cara, por mais 6 anos. A vaga dela fica guardada por 36 meses. Ela começou a trabalhar, se ela for lá atualizar o cadastro, informa sua renda direitinho, aí diz, eu quero fazer o desligamento. Então, a partir da data que ela faz, ela fica por 3 anos. Se ela for demitida, antes disso, aí ela vai, informa a renda atual, estou desempregada, estou vivendo de ajuda, estou fazendo bico, e o retorno dela é de imediato ao programa. Ah, tá. Entendi. A vaga dela, né? Vaga, não é a garantia de 3 anos. É a vaga dela por 3 anos. Se nesse período de 3 anos ela tiver uma demissão, ela vai informar e a vaga já está garantida. Aí o retorno dela é de imediato para o programa. Ah, perfeito. Muito bom. Esclarecidíssimo. Então, deixa lá. Veio uma pergunta pra gente também no nosso privado aqui. A pessoa diz, ela não quis se identificar, ela diz o seguinte: sempre tive dúvida quanto ao valor da bolsa, que parece que todo ano tem um ajuste, né? Desse benefício. Tá? Que ela falou aqui, uns recebem mais de 200, outros menos. Qual é o valor real e como é feito o cálculo por família? Pronto, vamos lá. Quem é considerado de extrema pobreza, que tem uma renda per capita de até R$ 89,00, ela tem direito a todos os benefícios do Bolsa. O básico, que é de R$ 89,00, o variável, que é de crianças de 0 a 15 anos, que se paga 5 benefícios variáveis, cada um no valor de R$ 41,00. E ainda se tiver adolescente de 16 e 17 anos, recebe a Bolsa Jovem, que é no valor de R$ 48,00. Então, uma família que ela e um filho. Se ela é de extrema pobreza, ela vai receber 89 do básico e 41 do filho, que soma 130. Se a vizinha dela é de extrema pobreza também, mas tiver mais filhos, então de cada filho ela vai receber R$ 41,00. Então ela vai receber mais. Vai receber 89 e 41 de cada criança. Se ela tiver adolescente na composição, entre 16 e 17 anos, ela recebe 48 daquele adolescente. O adolescente tem que estar estudando.
Se eu tenho um filho de 17 anos que está no meu cadastro e ele não frequenta a escola, ele não tem direito à bolsa de R$ 48. Por isso. Aí tem gente que... E ainda tem um programa, que é o Brasil Carinhoso, que o cálculo é feito pelo governo federal, só tem valor mínimo de R$ 2. Esse valor é calculado pela composição familiar, pela renda informada no cadastro. Só recebe esse benefício quem recebe o Bolsa, mas não são todos que recebem o Bolsa que têm direito ao Brasil Carinhoso. Então, às vezes acontece de eu ter a mesma composição da minha vizinha, mas eu informei um valor X, eu tenho uma pensão, eu fiquei no perfil de receber o Bolsa ainda. Minha vizinha tem uma situação inferior à minha, ela recebe o Bolsa e mais o Brasil Carinhoso. Então, o valor dela vai ser maior. E o Brasil Carinhoso não tem valor fixo. O Bolsa Família tem valor fixo. 89 do básico, 41 de cada criança, até 5, porque tem gente que tem mais filhos e acha que de cada um vai receber 41. Não. Só, o governo federal só paga até 5 bolsas variáveis. E 48 para quem tem adolescente de 16 e 17 anos. E ainda mais, vou entrar num detalhe que é muito procurado. Quem está gestante? Aí eu tenho 4 filhos. Aí eu estou gestante, eu tenho direito à minha bolsa gestante, que são 9 parcelas de R$ 41. Tenho, porque eu tenho uma vaga no meu benefício variável. Mas se eu tiver 5 filhos de 0 a 15 anos e eu engravidar do 6º filho, eu não vou receber o benefício gestante, porque eu não tenho vaga no meu benefício variável. E nem vou, quando eu incluir o bebê, também não vai aumentar, que eu não tenho mais vaga para receber o benefício variável de R$ 41. E tem muita gente que diz, eu tive mais um e não aumentou o valor por conta disso. Então o governo só paga 5, independente. Se a família tiver 10, só vai receber de 5. Só vai receber de 5 e de 2 adolescentes, se estiver estudando, de 16 e 17 anos. Então porque é melhor trabalhar, é melhor trabalhar e fechar a fábrica, porque é difícil. Porque tem gente que acha que quantos filhos for tendo e for colocando, o valor vai aumentando. Não aumenta. O valor do Bolsa só paga até 5 filhos, até 7. Se os dois tiver 16 e 17, aí recebe 5 variáveis, 2 bolsas jovens e 89. E quem passa a per capita, se passar de 89, que para o governo é considerado pobre, não de extrema pobreza, ela só tem direito ao benefício das crianças. Ela não recebe 89. Ela só recebe os 41 de cada criança ou jovem, de 48. Sim. Não recebe completo. Perfeito. Deixa eu só registrar aqui, está com a gente aí, o ex-prefeito Calvolia, sempre quando pode estar com a gente aqui, nosso amigo Emerson, da ilha de Itamaracá, Fernando também está com a gente, então o pessoal está chegando. A senhora falou atrás sobre a questão da tarifa social da CELP, né? Então, tem uma pergunta aqui, o que é essa tarifa e quem tem direito? Você já explanou até um pouco, mas aí, para o pessoal que vai estar chegando, é bom, né, depois dar uma reforçada. E se for negado esse direito aos qualificados, a quem a pessoa pode recorrer para ter o seu direito garantido? CELP. Se ela faz o cadastro, a renda dela per capita for até meio salário mínimo e ela foi só para a CELP solicitar e a conta veio sem a baixa renda. Ela tem que voltar na CELP solicitar de novo. Só quem coloca a baixa renda na conta de energia é a CELP. A gente só cadastro. Se a pessoa está dentro do perfil, orienta. Mas aí vocês mandam... entendi. Vocês mandam uma documentação para a CELP, né? Uma folha resumo, porque a folha resumo
vai a composição familiar, quantas pessoas estão naquele cadastro, o NIS, e também tem uma questão, que pode ser que a pessoa que esteja fazendo essa pergunta seja isso. Para cada cadastro só pode solicitar um baixa renda. Se eu sou a responsável do cadastro e eu já tenho baixa renda na minha casa, minha filha de maior, e ela quer botar com o NIS dela o baixa renda em outra casa, ela não pode, a não ser que o cadastro seja separado. Se ela mudou e está morando sozinha, então que o cadastro dela seja separado, porque por cada cadastro só pode solicitar um baixa renda. Perfeito. Então, se for solicitar baixas rendas nas tarifas sociais, tem que ser de grupo, como fosse grupos separados, né? De cadastro separado. Um cadastro só dá direito a um baixa renda. E foi pode você falou a questão domiciliar, né? É. Perfeito. Opa, perfeito. Muito bom os esclarecimentos, viu, doutora? Deixa eu falar que, saindo um pouquinho agora da tarifa social, indo para o BPC, que talvez seja a dúvida de algumas pessoas, por muitas vezes o BPC ele foi assunto na Câmara, no Senado, sobre a questão dos direitos, sobre a questão dos valores, né? Quem poderia, foi muito discutido isso, até o ano passado, quem teria acesso, o valor, se de fato seria isso, a presidência quis propor uma forma, o Senado e a Câmara brigou com referência ao BPC. Então, ainda sobre o BPC, quem tem direito, de fato, porque eu tenho uma outra pergunta por trás disso, quem tem direito e quem deve procurar para ter acesso ao benefício e quais os requisitos que devem ser preenchidos para ter direito? Pronto. Hoje, o primeiro requisito, por exemplo, o BPC, existe o BPC idoso e o BPC deficiente. Eu completei 65 anos, nunca contribuí, não tenho aposentadoria, não tenho como me aposentar. Então, eu vou dar entrada no meu BPC idoso. Qual o primeiro passo? Fazer o cadastro único. Essa questão, antes o BPC, você ia direto no INSS e solicitava, tanto o idoso como o deficiente. Só que já vem há alguns anos que o governo queria juntar ao cadastro único. Isso foi adiando 2017, 2018, 2019, e como esse ano ainda ia se concluir, todas as pessoas que hoje recebem o BPC, que não tiver o número de identificação social, que é o NIS, que é gerado no cadastro único, aquela pessoa vai ter o seu BPC bloqueado. Então, tem direito deficiente, tem direito o idoso, que quer da entrada do BPC, tanto o idoso como o deficiente. O primeiro passo é fazer o cadastro único. Porque quando você se você for para o INSS agendar e não tiver o número do NIS, ele vai pedir para você voltar. Você só vai poder dar entrada com a folha resumo também, que é o que a gente dá para a CELP. Tem que estar no cadastro único. E com uma diferença. Se eu quero solicitar um BPC, eu tenho todos do cadastro tem que ter CPF, até um bebê. O INSS ele só aceita para o BPC o cadastro com todos que estão ali com o CPF. Se for uma criança faltando o CPF, ele manda voltar para ser incluído o CPF daquela criança. Porque assim, o CPF eu acho que é o raio-x, né? É onde ele vê toda a informação. Isso. Ele vai olhar toda a nossa vida. Então, assim, hoje, para receber o BPC, tem que estar inserido no cadastro único e que todos que estejam no cadastro têm que ter CPF. Aí, idoso, a partir de 65 anos. E deficiente, aí vai agendar, vai levar laudo, tudo isso. Hoje, como está na pandemia, esse está suspenso, né? O governo federal suspendeu por 120 dias toda a repercussão, se quem estava para ter bloqueio de BPC por não ter cadastro único, e esse mês saiu outra portaria por mais 60 dias. Então, esse mês de agosto ainda não está exigindo o NIS de quem não tem. Mas aí, se tudo se resolver em nome de Jesus, em setembro normalizar,
todas essas pessoas têm que procurar o CRAS para fazer o cadastro único, para não ter o seu BPC bloqueado. Certo. A Silvânia fez aqui uma pergunta, mas precisa de quê para solicitar o BPC? A senhora acabou de falar, mas aí pode dar uma... E qual a deficiência? Ela disse que entendeu que tem que ter o laudo. Se você... Aí quem vai dizer é o médico. Você pega o seu laudo, ele vai botar um CID. Se você vê que tem direito a dar entrada no seu BPC, tem criança hoje autista, hiperativo, várias deficiências. O médico dá um laudo, então você vai tentar ali solicitar o benefício do seu filho. Aí são por vários N motivos, né? Que é com o médico que vai dar esse laudo. Muito bom. Assim, a senhora falou dessa questão todinha do BPC, a pessoa nunca contribuiu. A senhora falou sobre isso antes de dar uma travada, mas aí eu estou reforçando porque na travada eu não entendi direito a resposta. A pessoa nunca contribuiu com nada, né? Nunca contribuiu. Ele está na idade de 65 anos. Essa pessoa tem direito ao BPC? Já. Tem. Se ela nunca contribuiu e a renda, se ela mora, por exemplo, um idoso mora sozinho ou mora com a companheira e não tem renda nenhuma, vive, feito Itapissuma, tem muita gente que vive de bico, ostreiro, então chegou o período, 65 anos, nunca contribuiu, ele vai poder dar entrada no BPC dele, por idade, que faça o cadastro único. E assim, o BPC por idoso, o governo paga até 2 idosos em casa. Se eu sou porque tem gente que pensa, eita, minha esposa já recebe o BPC. Eu vou ter direito a fazer? Tem. 2 idosos, o governo paga o BPC de 2 idosos. Se não contribuíram, ele tem direito. Eu vi a pergunta, qual o valor do BPC? É um salário mínimo. É um salário mínimo. Aí por pessoa, né? Por pessoa. Perfeito. Tem algum limite ou até quando a pessoa realmente falecer, descansar? E não passa para ninguém. Se você recebe o BPC, é intransferível. Eu vou receber até o meu último dia. Faleceu, minha esposa pode não ter o BPC, que ela não tem idade, ela não é deficiente, não passa para ela. Aquele BPC era justamente isso que eu ia falar agora. BPC não é uma aposentadoria. É um benefício. Tanto é que ele não tem 10º para você. Porque tem gente que nem sabe dizer, eu sou aposentado. Aí a gente sempre pergunta, recebe 10º? Não. Então não é aposentadoria, é BPC. O que não tem 10º é benefício. O que tem 10º é aposentadoria. E pronto, era justamente isso que eu ia falar agora. Foi muito boa essa interação, porque é justamente isso. O BPC não é uma aposentadoria, né? Então ele não é transferível, diferente da aposentadoria. Muito bem. Antes de a gente passar para o auxílio, começar um pouquinho sobre o auxílio, você quer acrescentar mais alguma coisa desses tópicos que a gente falou, do Bolsa Família, da tarifa social e do BPC? Bom, fique à vontade. Quero. A questão do compromisso para quem recebe o Bolsa Família. A gente, como cadastrador, a gente da coordenação, a gente tem muita dificuldade com as faltas na escola. Então, assim, tem gente que acha que é com a gente, não. Se o aluno falta, a gente reflete no Bolsa. Então, a gente pede o compromisso da família, porque assim, se eu tenho um filho de 6 a 15 anos, ele tem que frequentar, no mínimo, 85% a cada mês. Se eu tenho um adolescente de 16 a 17 anos, a frequência dele já é mais inferior, mas ele tem que frequentar, no mínimo, 75% ao mês. A frequência escolar é informada 5 no ano. 5. A cada 2 meses é informada uma frequência. Fevereiro e março é informado em maio. Então, assim, aí apura tudo isso. Aquela criança que não atingiu aquele percentual, aí a gente recebe a notificação. Aí manda chamar a família.
Quando a família vem, resolve tudinho, aí já está fechando outra frequência, abril e maio, que fecha em junho, aí junta, aí vai, diz, eu já vi, eu já recebi essa notificação, são meses diferentes, tenha atenção, o governo dá o Bolsa, mas o que ele exige é que a criança estude, que o adolescente estude, tem que ter esse compromisso, a frequência escolar é informada 5 vezes ao ano, a saúde, você tem que fazer o acompanhamento, criança no período de vacinação, gestante, então, é informar peso, é vacinar o seu filho. A saúde só são 2 informações anuais, são 2 períodos. Aí quando vem, não, aí que não foi vacinar, que não foi pesar. Então isso tudo vai para a gente. Aí diz, mas eu informei ao meu ACS, eu fui, e muitas vezes não foi. Então assim, pedir que tenha o compromisso. E quando a gente manda chamar, é para ajudar, porque o governo ele dá 4 chances. Recebe uma advertência, recebe um bloqueio, recebe uma suspensão e, por fim, um cancelamento. Então, se você não procurar, a gente manda chamar e diz que não vai, eu não quero nem saber, meu filho está indo para a escola, aí quando faz o bloqueio do benefício, aí vai. Aí, às vezes, não entende, às vezes vai com ignorância, e a gente tem essa obrigação, a gente tem essa responsabilidade, porque as notificações saem do extrato, muitas não olham. O governo federal manda uma carta para casa. E a gente ainda faz uma notificação do município, a gente prepara, separa, entrega em casa, vai em casa em casa. Cada fechamento de frequência a gente manda chamar. Se veio com frequência baixa, a gente manda chamar. A gente já fez palestra nas escolas, mas não surtiu muito efeito. Então, a gente continuou fazendo essa busca ativa, indo na casa para entender o porquê aquela criança não está frequentando. E, dependendo do caso, às vezes tem casos mais sérios. Então, a assistente social fica acompanhando, encaminha para o CRAS, encaminha para o CREAS, dependendo da situação de cada família. Então, a gente tem esse cuidado, porque a gente não está para tirar benefício, a gente não quer ver a família prejudicada, e principalmente aquelas mais carentes, que às vezes não têm o entendimento, quando vê chegar repetido, acha que é a mesma coisa, e não é, são meses diferentes. Então tem o compromisso de estar acompanhando o seu filho, de entender, se a gente mandar chamar, vá no CRAS, para entender o que é que está acontecendo com o seu filho. Muito bom, perfeito, viu, Jaque? A Márcia Nascimento, ela fez uma pergunta que era justamente a que eu queria fazer, e aí a gente suspira, né? Porque tem coisa que a gente tem que segurar, mas foi perfeita. Muito obrigado, viu, Márcia, pela pergunta, como também a todos que participaram aqui também, deixando aí seu comentário e sua pergunta. Desde já agradecer mais uma vez a Jaqueline pelos esclarecimentos. Assim, é muito bom. Infelizmente, as pessoas não querem se ater a isso, a informação, mas a gente faz a nossa parte, né? Então, vamos lá. A Márcia falou o seguinte: fala sobre as pessoas que têm direito ao BPC, que elas não precisam de atravessadores. Isso aí... Com certeza. Isso aí a gente já teve... Já vi muitas situações disso, por isso que eu estava até me eximindo de falar sobre, mas aí veio a pergunta, o povo tem vez e tem voz. Pronto. Não precisa de atravessador, não precisa, a gente tenta esclarecer isso, mas tem gente que já confia, que já foi indicado, porque foi um parente que conseguiu e acha que só aquela pessoa que pode fazer. A equipe do PAIF, as meninas fazem isso, as meninas fazem agendamento, as meninas orientam as famílias, minha gente, você precisa disso, precisa de laudo, as meninas ligam, fazem agendamento direto para ir para o INSS, não precisa de atravessador. E isso porque tem gente que realmente é leigo, não sabe como fazer, então tá lá, Juliana, Joelma, tudo para ajudar. E se a própria família quiser, ela mesma liga para o 135 e ela faz o agendamento.
Não precisa de atravessador, não precisa. Qualquer dúvida, procure a equipe do PAIF, as meninas estão lá para ajudar. Não, essa parte de agendamento não é com a gente, mas tem a equipe lá que ajuda, agenda, explica tudo. Não precisa procurar atravessador para conseguir o BPC. Muito bom, excelente. Obrigado, viu, Márcia, pela pergunta e pela sua contribuição. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma contribuição que ela deixou aí pra gente. A gente tem impreterivelmente, já que 11 minutos para a gente finalizar essa live de hoje. E aí, o assunto que é o assunto do momento, auxílio emergencial. Auxílio emergencial. A gente vai para a rede social, só fala nisso, né? Principalmente nos períodos quando sai o calendário para pagamento. Então, qual o papel, eu quero saber qual o papel da Secretaria de Assistência Social e da coordenadoria desta pasta no auxílio emergencial? Veja só, o auxílio emergencial, a gente, como cadastrador, a gente na coordenação, a secretaria, a gente só pode orientar o beneficiário. O governo federal não criou ferramenta nenhuma para o município avaliar nada. A base para o auxílio emergencial foi com 20 de março. Então, quando ele criou o auxílio emergencial, que saiu instrução operacional, saiu decreto, saiu portaria, saiu informe para os gestores, a base foi extraída 20 de março. Então, o que estava ali é o que tem até hoje. Por isso que muita gente, às vezes, quer tirar marido, quer incluir marido, quer tirar filho, quer colocar filho, não adianta. Quem está no cadastro único, não adianta fazer alteração nenhuma. A gente, como município, só pode orientar. E foi por muito a equipe estadual pedir, porque a gente estava totalmente leigo. Sabia que tinha um auxílio, mas não tinha nem como explicar. Então, aí, só do Bolsa, né? A gente só podia, quem é do Bolsa, a gente tem um site do pagamento, que é o CIBEC, que eles deixaram só para consulta. Então, a gente conseguia olhar ali quem vai ter direito ao auxílio, quem é beneficiário do Bolsa. Olha, o seu Bolsa foi suspenso, a senhora vai receber o auxílio. Aí, no mês seguinte, eles disponibilizaram uma folha de pagamento dizendo quem daquela família ia receber e qual o valor que ia ser pago do auxílio. Então, a gente só se viu para orientar o que receber e passar para o beneficiário. Olha, a senhora vai ter direito ao auxílio. Quem vai receber? A senhora fulano, da sua família. Qual o valor do meu auxílio? É X. Aí, no mês seguinte, várias pessoas perderam o auxílio. Vai voltar a receber o Bolsa. Então, eles criaram outra instrução, outra normativa, passaram para os municípios informando o porquê, o motivo da retirada do auxílio. Então, assim, a maioria foi questão de ex-presidiário. Ex-presidiário que recebeu a primeira parcela do auxílio, eles não tiveram direito às demais. Aí, a gente recebeu outra instrução. Quem já cumpriu, quem está com sua sentença, está documentado, vai recorrer na DPU. Município que não tem DPU, Justiça Federal. Então, a gente só faz orientar. Então, a gente orienta e diz o passo. Manda um link de contestação, a Caixa disponibilizou. Quem foi negado, aí entra nesse link e faz a contestação. O MC também tem outro link para contestar. Mas a gente, como cadastrador, não teve base nenhuma, assim, a gente não pôde fazer nada. Foi tudo do governo federal, nem municipal, nem estadual. O Estado deu um grande suporte para os municípios, até uma nota de esclarecimento para tirar toda a culpa da gestão, dos prefeitos, porque muita gente ficava dizendo, não, foi por cara, um mês pagou, o outro mês não pagou. Então, assim, não é a gente, não foi gestão municipal, não foi prefeito, não foi nem o Estado.
o próprio Estado, a equipe estadual, eles não tiveram ferramenta nenhuma. O que eles conseguiram foi isso, mandar uma relação para os municípios. Quem era do Bolsa, a gente já tinha no CIBEC. E quem não era com base em cadastro único, aí eles também mandaram. Mas os demais, quem foi solicitando e que não tinha cadastro único e foi negando, a gente orienta. A gente não tem como ver nada. E não pode alterar cadastro em nada. Feito uns reclamam porque não pode atualizar, porque ele suspendeu por 120 dias. O que eu fizer de alteração no cadastro não foi impedido, mas que não vai ter repercussão nenhuma. Essas informações não vai ser atualizada para eles. Eles só estão se baseando no que ele extraiu da base nacional 20 de março. Entendi. Aí são vários motivos. Quem faleceu, que não tinha alterado o cadastro, mas foi com base de CISOB, foi com base de renda formal, militar. Então foram várias pessoas que saíram perdendo o auxílio emergencial. Perfeito, muito bom os esclarecimentos aí para você que está acompanhando. Até onde a secretaria e a coordenadoria ela pode fazer ou agir nesse processo, que é só informar, não tem o que fazer. Aí é MC e Caixa. Tudo. E foi muito debatido, porque por questão da demanda, por questão da pandemia, a Caixa fez uma contratação emergencial. Então, assim, não tiveram tempo de capacitar essas pessoas. E todo mundo que chegava na Caixa, a Caixa mandava procurar o cadastro único, como a gente pudesse resolver. E muitos municípios passaram por muita dificuldade do pessoal estar indo, de ser agressivo, porque assim, se você disser, não, você vai acreditar no que eu estou dizendo como município, ou o que a Caixa está dizendo. Para ele, quem fala a verdade é a Caixa. Se um funcionário da Caixa manda, aí vai na lotérica, a lotérica diz, não, vá procurar o setor de cadastro único, e que a gente não podia resolver nada. Então, ainda bem que a gente ficou atendendo por telefone. No primeiro momento foi muito difícil, a demanda foi grande, eu pensava que eu ia enlouquecer, porque eu era da questão do auxílio emergencial. Hoje está mais tranquilo, porque também teve muita nota de esclarecimento por parte da Caixa Econômica, teve essa nota que o Estado também divulgou, que foi aquela que eu mandei para você, que livrando toda a gestão municipal e estadual, que toda a ferramenta para o auxílio emergencial partiu do governo federal. Valor, quem tem direito, porque quem não conseguiu, quem recebeu, por que tirou. Então a gente não tem, a gente só orienta. Se perdeu, tem que contestar. Então, o auxílio emergencial, a gente só tira as dúvidas. Não consegue resolver. Muito bom, muito obrigado, já que a gente tem aí 3 minutinhos para a gente finalizar. Eu quero só agradecer a todo mundo que aqui está com a gente. A Juliana falou aqui, essa live foi rica em esclarecimento. Parabéns, Cacá e Jaque. Muito obrigado a você, Juliana, por estar com a gente aqui. A Joelma também falou. A Silvânia deixou uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Ela falou aqui só o seguinte, esqueci de perguntar. Antes, minha filha está morando com minha mãe. Aí ela pode entrar no cadastro da minha mãe? Pode. Vai sair do dela, né? E vai entrar no cadastro da mãe dela. A gente chegou no finalzinho, nem dá mais. Pronto. Mas a gente vai marcar para um outro momento, viu, Silvânia? Tá certo. A gente convida a Jaque novamente para estar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor. Jaque, quero deixar esses 2 minutinhos para você trazer os seus agradecimentos, fazer sua conclusão, para a gente finalizar a live de hoje. Tá certo. Quero agradecer a todos. Eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de todo mundo. Quem ainda tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato pelo telefone do Bolsa, que a gente atende para tirar dúvidas, pode entrar em contato. E sou muito grata pela oportunidade que vocês estão dando, porque é ótimo esses momentos, porque é um assunto assim que sempre tem dúvida.
Cadastro Único, Bolsa Família, os programas sociais do governo federal, né? E você, às vezes, tem direito a uma coisa, tem direito, mas não sabe. Então, é sempre bom ter esses momentos, tirar essas dúvidas, e eu agradeço a oportunidade. Se precisar em outro momento, pode contar comigo. Sempre. já sei onde me buscar. Então, gente, assim, a gente está encerrando a plataforma Limita-se. Como eu falei, a gente vai começar a trabalhar na plataforma do YouTube, porque lá é ilimitada a questão de tempo e a gente não fica nessa correria. Mas, Jaque, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado, Adiene, a Célia que entrou agora. Deus abençoe muitas a vocês. E amanhã tem mais. Amanhã vamos estar com o Monique aqui falando um pouquinho mais sobre o CRAS e as atividades que lá eles ofertam. Então, gente, muito obrigado a todos. Um cheiro no coração de todo mundo. Já